Seja então bem-vindo a mais uma entrevista na edição de hoje da série 50 anos Vozes da Independência. Olhamos para o percurso de Cabo Verde a partir da ilha de São Vicente com o contributo do historiador e professor universitário Carlos Santos, doutorado em História da Arte, investigador nas áreas do património e do turismo cultural. Carlos Santos tem acompanhado de perto os processos de valorização da memória, da identidade e também da cidadania em Cabo Verde. É também cofundador do Observatório da Cidadania Ativa e membro do Conselho Científico do Instituto do Património Cultural. Nesta conversa propomos uma leitura crítica dos 50 anos da independência, com base em alguns pilares, a história, o património e a cultura, a partir de uma ilha que tem marcado de forma singular o trajeto do país. Carlos Santos, bem-vindo. Obrigado por estar connosco. Bom dia, obrigado eu. Carlos Santos, São Vicente tem uma história marcada por resistências cívicas e culturais, mesmo com altos e baixos. A ilha nunca deixou de andar com a cabeça levantada. Que leitura é que faz desse percurso ao longo dos 50 anos de independência? Obviamente uma leitura a partir de São Vicente. Como é que tem visto, tem acompanhado, como é que avalia esse percurso de Cabo Verde ao longo destas 5 décadas? Muito bom dia, mais uma vez obrigado pelo convite. Bom, a independência é um ganho, evidentemente que é um ganho. Aliás, os estudos recentes mostram precisamente essa visão de uma independência ganhadora, não é, para Cabo Verde, e os dados também acabam por provar precisamente isso. Rapidamente, podemos ver que em 1970 tínhamos uma população que rondava 270 mil pessoas e boa parte dessas pessoas viviam no espaço urbano. Depois iremos ter uma inversão dessa situação a partir dos anos 90 e que irá acentuar-se sensivelmente a partir de 2000. E também temos ganhos significativos a nível da saúde, esperança média de vida, a nível da educação. Só para indicar dados, logo a seguir à independência, em 1975, tínhamos, segundo o INE, 29 médicos e 128 enfermeiros, e houve um aumento nos anos 2000 para cá, o que é um dado significativo que mostra também que a independência foi algo positivo para os cabo-verdianos. Também se estende na área da educação, a taxa de analfabetismo, que era muito alta logo nos anos 70 e que hoje é praticamente neutra em Cabo Verde. Por isso os ganhos são sem dúvida importantes para a história de Cabo Verde. A independência, evidentemente nós estamos de 50 anos e necessariamente temos de dividi-la em duas partes. A Primeira República e a Segunda República. A Primeira República inicia-se com uma discussão frenética, mas interessante, e é interessante precisamente porque tem poucos meses. Estamos no 25 de abril, no 1974, e até dezembro de 1974, do mesmo ano, há uma discussão sobre o futuro político de Cabo Verde. Há uma negociação intensa com Lisboa, que vai depois desplotar no Acordo de Lisboa, que vai permitir em dezembro de 74, que irá permitir o PIGC assumir o país como o único partido, não é? O Estado-partido, na altura considerado Estado-partido até a abertura política em 1990 e depois as eleições livres em 1991, em janeiro de 1991, e esse cenário político que é pouco estudado na historiografia cabo-verdiana, que é marcado não só por PIGC, mas havia outros partidos políticos que não tiveram espaço, que ficaram na invisibilidade ainda na história atual, na história de Cabo Verde, que era o PIC-CV, o DC, que tinha uma outra visão para a independência de Cabo Verde. Houve uma discussão nessa altura. Por exemplo, o PIC-CV e o DC defendiam uma certa autonomia para Cabo Verde, um certo processo de reflexão necessário, não é? Para sairmos de uma situação quente logo a seguir a 1974 e uma não união com a Guiné-Bissau.
porque há um contexto africano na altura muito propício para essa união de vários países, que é o caso, por exemplo, Senegal e Gâmbia, Senegal-Gâmbia, que acabou também por fracassar, né, pouco tempo depois, e nós também acabamos por fracassar a seguir ao golpe de Estado de Ninvier em 1980, que irá possibilitar o surgimento do PICV, que se separa do PIGC, e começamos numa outra fase da história de Cabo Verde. A Primeira República é marcada por uma preocupação essencial na história de Cabo Verde, que é eliminar a fome. Estamos a falar da fome aguda. A segurança Exato, alimentar. Segurança alimentar. Estamos a falar da fome aguda. Não significa que hoje a fome a nível de memória é algo muito delicado, não é? Causou muitas perdas, há relatos violentos, não é? E precisamente por isso as pessoas acabam por se resguardar e quase que os próprios políticos, os próprios dirigentes de Cabo Verde acabam por posicionar no sentido de afirmar, não é? Por exemplo, o Abraão Vicente afirmou bem pouco tempo que não há fome em Cabo Verde, mas falamos há vários tipos de fome. Não falamos que não há fome, fisiológica. Se atentarmos aquela ideia das mortandades exatamente. dos tempos. Não falamos de fome aguda, mas falamos de fome fisiológica. Porque existe fome fisiológica. Há muitos cabo-verdianos que têm dificuldades em ter uma segurança alimentar, não é? Que possibilita uma certa qualidade de vida, uma saúde estável e aproveitamento escolar, pelo menos aquilo que as pessoas ambicionam, não é? São esses os grandes desafios no imediato, que é eliminar a fome, trabalhar o analfabetismo, aproveitar o clima da euforia que existia logo a seguir à independência, 1974, que durou sensivelmente 3 anos. Depois já começa a ter algumas reações, em 1977. Já alguns desencantos também. Exato. Os jovens, algumas associações comunitárias, a própria Igreja Católica, principalmente. A sociedade civil, através dos empresários, através dos advogados, tem uma visão mais crítica. Até porque, se nós recuarmos um pouco, em 1974, temos alguns partidos políticos que têm na sua nomenclatura a palavra democracia. Não sei o que é que poderia valer na altura, em 1974, que é o caso do UDC, não é? Que tem o UDC e também o UCID, que tem na sua nomenclatura palavras associadas à democracia, à independência, a história, não, os Cs da história, pronto, é difícil medir, claro, né? Até porque a história também é marcada por saudosistas. Hoje vemos que a independência é considerada pela maioria dos cabo-verdianos algo que deveria acontecer. E isso é um aspecto positivo, quer dizer que o nosso percurso tem sido valorizado e reconhecido, o esforço dos combatentes, não é? Dirigidos na altura por Amílcar Cabral, mas que depois não houve uma assimilação por parte de todos os cabo-verdianos, que é natural. Podemos verificar que logo a seguir a independência, e a história tem o seu peso nesse sentido, antes da independência, aliás, e se nós queremos analisar a independência, temos de ver o período pré-independência, e verificamos que o governo de Portugal, não é? A antiga metrópole, Lisboa, estabeleceu um conjunto de regalias para os cabo-verdianos, que é o aumento salarial, a possibilidade de evacuação médica para Portugal a partir dos anos 60, que é algo que não acontecia antes dos anos 50. Os aumentos foram significativos nos anos 60, aquilo que eu designo de realizar para aproximar no sentido de manter. Cabo Verde tem uma posição importante, estratégica, não é? Nós estamos no contexto pós Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria, e também temos a questão do orgulho português em manter a antiga colónia, não é? E por isso houve esse movimento que também que acabou por estender para o espaço rural, as infraestruturas hidráulicas, os equipamentos hidráulicos na Ilha de Santo Antão, na Ilha de Santiago, São Nicolau e Fogo, principalmente essas ilhas, e que irá possibilitar
a eliminação da sombra da fome depois de 1949. Nós facilmente conseguimos perceber que a última fome aguda que aconteceu em Cabo Verde foi até 1949 e marcada pela queda do muro de assistência na cidade da Praia, junto a Gamboa, em fevereiro, se a memória não me engano, em 1949, e que irá despoletar o governo português e também o próprio Cabral, não é? Para a necessidade de introduzir algo novo, que não é a ideia da adjacência, que vem um pouco mais atrás, a ideia de um Cabo Verde também não de segunda, defendido, por exemplo, pelos claridosos, não é? E essa infraestruturação hidráulica de equipamentos que irá possibilitar uma certa estabilização da fome em Cabo Verde, irá alimentar o governo português no sentido de manter a colónia, o que não aconteceu. Porque a história acabou por nos mostrar que isso não aconteceu. Não é? São processos que temos de analisar, até porque Cabral vai alimentar-se na fome, não é? Quer dizer, alimentar-se na fome parece um paradoxo, não é? Mas vê nessa condição social, económica atroz dos cabo-verdianos para justificar aquilo que os pré-Cabral não mostravam, mostravam, mas não de forma muito acentuada e na ideia de independência. Havia uma ideia de independência muito tênue, não é? Mas Cabral vai encontrar um conjunto de condições, nomeadamente a fundação da própria ONU, não é? As independências de países africanos, como é o caso do Ghana, da África do Sul, que anteciparam a independência de Cabo Verde, e todo esse cenário irá depois possibilitar esse querer e essa união dos cabo-verdianos, não é? A partir dos anos 90, nos anos 60, e que nós vamos adicionar, evidentemente, o massacre Pidjigiti. Muito bem. Professor Carlos Santos, bom, ainda para a altura da independência, 5 de julho de 75 ainda não tinha nascido, mas acaba aqui, naturalmente, de fazer reconstruir todo esse percurso histórico e político também de Cabo Verde. Claro, é professor, é investigador, é doutorado em História. Esta história contemporânea está a ser ensinada nas escolas, nas universidades? O que é que esta nova geração conhece da história recente de Cabo Verde? Bom, para nós ensinarmos história temos de investigar, não é? Falamos da história contemporânea. E a história contemporânea é muito sensível porque nós somos contemporâneos a essa história. Nós vivemos em paralelo com essa história. E investigar, às vezes, tem algumas barreiras com pessoas que estão vivas, principalmente quando nós falamos da violência, quando falamos de injustiça social. É preciso também, aquilo que eu digo sempre, uma certa coragem dos historiadores para estudar alguns factos históricos que merecem ser estudados, Sempre há algum melindre, estar a questionar fontes vivas, pessoas protagonistas que participaram, digamos, nesses processos históricos, não é? Exato. As pessoas se resguardam mais, têm algum receio, a questão da imagem, a questão familiar. E por isso a história acaba por esperar um período, diria, de um tempo de reflexão, né, de análise mais fria, porque o historiador ainda não há uma distância, ainda não há uma distância necessária. Mas a historiografia ainda já, neste momento, temos algumas obras. Temos duas linhas neste momento. Temos as biografias e autobiografias, que têm uma leitura necessariamente diferente. Cada um vai dando a sua versão da história que viveu na sua primeira pessoa, são observadores, são participantes nessa própria história. Evidentemente que não consegue desligar, não consegue se desligar desses fenómenos. Depois temos uma outra corrente, ou uma segunda, para avançar antes para a terceira,
que é jornalismo de investigação, que é o caso do, por exemplo, o José Vicente Lopes, com os bastidores da independência. Tem feito a última obra sobre a fome em Cabo Verde, dos anos 40 até o corpo que se recusa a morrer. Exatamente. E depois nós temos investigadores. Claro, depois temos investigadores como Cláudio Furtado, também tem feito. O próprio Graciano Nascimento também, certo, que acaba agora de estudar o Partido Único, não é? Exato. Ou como também o próprio Correia Silva. O Correia Silva também tem alguns estudos nesse sentido, mas pensando na importância que a história contemporânea tem para Cabo Verde e para qualquer país, não é? Nós necessitamos de mais investigadores. Em Cabo Verde nós temos um grande desafio relacionado com a investigação, que é a ausência de grandes investimentos para nós investigarmos. Ninguém investiga se não tiver investimento, não é? A investigação tem os seus custos, não é? Custos relacionados com viagens, com recolha de documentos, relacionados até com a valorização do próprio investigador, não é? E isso ainda não tem acontecido. A academia tem feito de forma individual, não é? Algumas investigações, mas ainda não temos grandes estudos que partam de um próprio centro de investigação, não é? Com um grupo robusto de investigadores multidisciplinar, com várias visões, de forma a abrangermos a história de maneira mais científica possível, não é? De forma mais credível possível, e que parta de um centro de investigação e de um grupo muito, muito vasto. Mas o professor acha que 50 anos depois ainda faz sentido esse debate que se tem tornado recorrente, digamos, disputas de narrativas, o que é mais importante, a volta dos marcos históricos, das datas, é o 5 de julho, é o 13 de janeiro, agora está muito, digamos, na agenda mediática essa questão, se faz sentido ou não pedir desculpas por aquilo que aconteceu no período de Partido Único, as prisões, as torturas. Como é que tem acompanhado esse debate? Bom, primeiro, a história de todos, não é? Nós falamos de memória coletiva, não é? Só que alguns grupos têm a tendência para apropriar-se da história de forma que lhe convém, não é? E isso tem levado-nos para uma certa disputa de qual é a data mais importante para a história contemporânea de Cabo Verde. E também está relacionado, evidentemente... Mas essa disputa tem passado ao lado das academias, das universidades, ou também é possível encontrarmos no meio académico esse debate? Bom, se estiver a acontecer, é algo que tem de ser repensado, não é? Porque a academia tem de trabalhar a história de forma imparcial, tem de trabalhar a história como um objeto científico, não é? Sendo que a história é subjetiva, é feita por um sujeito. E qualquer sujeito, qualquer pessoa é subjetiva, não é? Depende da sua formação, da sua sensibilidade, da sua condição familiar, não é? E por isso pode produzir uma história, não diria tendenciosa, mas com algumas fragilidades científicas, porque é normal, nós somos pessoas e isso acaba por acontecer. Em relação a essa primazia das datas, 13 de janeiro, ou 5 de julho, ou 20 de janeiro, também é reflexo do perfil dos políticos que nós temos. Mas considera que ainda há uma carga ideológica nos manuais? Uma vez sei que havia manuais com muitas informações sobre a luta de libertação, os heróis nacionais. Recentemente instalou uma polémica em torno de uma prova de história do 12º ano, que trazia referências, já sequer uma declaração política do Movimento para a Democracia, onde se acentuava o papel de Carlos Veiga no processo de transição e da instauração da democracia. Isto faz algum sentido? Para mim não faz sentido. Não faz sentido porque a história tem de ter leituras corretas. Não é? A história é a história. Ela não pode ser instrumentalizada. E estamos perante uma instrumentalização da história. Porque a história é ampla. Retirar algumas frases e colocar fora do contexto não faz muito sentido, porque estaremos a induzir, neste caso os estudantes, não é? a erros que depois irão perpetuar-se, e estamos a falar de algo que tem que ser revisto, não é? Só que isso também passa pela posição da sociedade.
da sociedade cabo-verdiana, não é? Que não tem sido muito interventiva na questão política, questão social, não é? Temos um longo percurso, estamos 50 anos depois da independência, mas quem faz muitas vezes a sociedade estável é as próprias pessoas, são as organizações cívicas, não é? E isso não tem acontecido, infelizmente. Mas é incorreto um manual de história trazer, por exemplo, em relação à luta de libertação nacional, trazer referências, trazer essas figuras que estiveram a lutar? É errado também bom, neste caso não foi um manual, foi uma prova do 12º ano, fazer referências a Carlos Veiga, enquanto um dos pais fundadores da democracia? Não, porque também é uma figura histórica, é importante e que convém ser valorizada, não é? Carlos Veiga, Amílcar Cabral, ou Ulisses Correia e Silva, ou Pedro Pires, são figuras incontornáveis na história contemporânea de Cabo Verde e convém-se que sejam valorizadas. Agora, a questão é valorizar apenas uma figura em detrimento das outras figuras. Temos de fazer algo mais equilibrado, mais harmónico, não é? Muito bem. Perguntou-me sobre o pedido de desculpas. O pedido de desculpas. Essa teimosia de... Quem é que deve pedir desculpas já agora? É o Estado ou é um partido? Neste caso seria o PAICV, porque, digamos, é herdeiro do PAIGC, não é? Pô, é uma boa questão. Quem é que deve pedir desculpas? Porque nós estamos a falar do PAIGC, primeiro, depois PAICV, que tem na sua Constituição membros que estão neste momento no MPD. Não é? Há uma separação nos finais dos anos 80, alimentada pelo contexto internacional, pela pressão também nacional, que irá possibilitar essa abertura e o surgimento do MPD, que é um rompimento do PAICV. Não é? Por isso, o pedido de desculpas aqui fica complicado atribuir. Ou todos são responsáveis e assumem essa responsabilidade, não é? E não estar a delegar esse pedido de desculpas ao PAICV, provavelmente não sei se é dirigido ao PAICV, porque não mencionam quem é que deve pedir as desculpas. Se é uma pessoa em particular, se é o PAICV, se é o PAIGC ou se é o Estado de Cabo Verde. Não é? E como dizia no início, a questão da história é muito recente, muito fria neste momento, por isso fica muito complexo essas situações de pedir ou não pedir desculpas. Ou seja, se não faz sentido um pedido de desculpas, pelo menos que haja um reconhecimento de que em algum momento da nossa história recente houve episódios de violação de direitos humanos, como aconteceu em 77, com as prisões aqui em São Vicente, depois também aquilo que nós conhecemos da reforma agrária. Portanto, se quisermos contar a história de forma imparcial, portanto, temos que reconhecer esses episódios. Não é? E acha que 50 anos envolvidos sobre a independência, já podemos falar abertamente, os cabo-verdianos já olham para esses episódios com naturalidade? Bem, temos dois grupos, os mais velhos, não é? Que viveram na primeira pessoa, que têm alguma sensibilidade, alguma mágoa sobre certos eventos que aconteceram em 1977 ou 1981 com a reforma agrária, e temos os jovens que neste momento estão um pouco informados sobre a história de Cabo Verde. Não é? Por exemplo, na academia eu falo da importância de Renato Cardoso, mas que os jovens não conhecem. E é uma figura dos anos 90, não é? 80, 90, que faz parte do PAIGC, e depois PAICV, mas que não há nenhum conhecimento, nem a nível de cultura, nem a sua participação política para Cabo Verde, a sua ação enquanto visionário de um Cabo Verde igual para todos, mais estável, uma questão de abertura política que ele discutia muito, mas que os jovens não conheciam. Ou seja, temos dois públicos diferentes. Um que vai se resguardando, vai se protegendo das mágoas do passado, não é? Não só a nível enquanto vítima, como também a pessoa, aliás, como agressor e como vítima, e depois temos um outro público
que está completamente alheia a essas informações, não tem conhecimento, e aqui a historiografia tem o seu papel, não é? Temos de estudar sem qualquer tipo de preconceitos, de forma aberta, aprofundada, o que aconteceu recentemente, até para deixarmos claro algumas situações incompreendidas. Não é? A Contra-Reforma às vezes é vista como algo completamente negativo, mas houve uma boa parte da população cabo-verdiana que era a favor da reforma agrária, não é? Que tinha ganhos significativos. Falamos da distribuição equitativa do terreno, do solo, do direito ao solo, do direito à exploração agrícola, não é? Que vem desde o período colonial, mas que depois falta de incompreensão ou a utilização como instrumentalização, desinformação também. Exatamente. Como a instrumentalização desse facto, não é? Vai conduzir um não entendimento desse. Se hoje nós falamos da Contra-Reforma, ficamos com a intenção de falarmos automaticamente daquilo que aconteceu em Santo Antão, dos presos, não é? Das estruturas, mas não falamos o que é que está por detrás da reforma. Provavelmente aquilo que aconteceu e que não devia ter acontecido é que não houve um aprofundamento no sentido de perceber as dinâmicas rurais dos cabo-verdianos. Não é? Nós somos um povo literalmente virado para o campo. Recentemente, com as estatísticas que mostram que mais de 70% da população vive no espaço urbano, não acontecia até recentemente, nos anos 90, até a fuga, esse excesso rural que depois irá desplotar em problemas gravíssimos a nível urbano, a questão da habitação condigna, o ordenamento do território, não é? Mas que a vida dos cabo-verdianos até os anos 90 passa excessivamente no campo. No campo, não é? sim. Até porque Amílcar Cabral tem vê o campo um grande espaço de atuação, porque tinha grandes dificuldades na cidade, porque a elite, a pequena elite cultural, a elite económica, que tinha uma visão mais diria eu, pró-ocidental, uma visão da adjacência, não é? E por isso que a agricultura, quem quer projetar a agricultura, quer fazer reformas, pensando na distribuição equilibrada do terreno e do seu uso, tem de fazer um estudo aprofundado no sentido de perceber a socialidade que acontece no espaço urbano, não é? E iremos, evidentemente, entrar num conflito entre a propriedade privada, que é um direito na Constituição, e a propriedade coletiva, não é? Que o Estado, enquanto protetor, tem esse direito de zelar. Professor, há instantes estava a mapear os grandes marcos deste percurso de 50 anos e acaba por dividir em duas etapas, a Primeira República e a Segunda. Tem também alguma investigação em relação a esse período de transição que vai de 90 até as eleições de 13 de janeiro, ou se quisermos até a Constituição de 92? Alguns cientistas políticos têm falado nessa transição exemplar, fruto de negociações entre o partido que estava no governo e o Movimento Popular, o Movimento para a Democracia. De facto, é uma referência, é um exemplo da forma como as coisas se passaram nessa altura? Sim, sem dúvida que é uma referência. Nós temos tido eleições frequentes e com os resultados reconhecidos pelos partidos políticos, né? Quer quem ganhe, quer quem sai derrotado dessas eleições, mas é algo que se cinge aos partidos políticos. E há tempos nós tivemos até esse caso insólito de uma Câmara ser ganha por apenas um voto. Não é? Exato. Sem qualquer Brava, contestação. Não, nem em Santiago. Na Brava também houve. Também, Brava é uma ilha que tem poucas pessoas, isso é mais fácil de acontecer. Mas as eleições têm resultado positivamente para Cabo Verde e é uma imagem que nós transmitimos, mas a política não se circunscreve apenas aos políticos. Políticos no sentido de quem está à frente das instituições. Porque políticos, todos nós somos seres políticos, não é? Já Aristóteles dizia que o homem é um político por natureza. Por natureza. O facto de discutirmos coisas sobre o ambiente, sobre a sociedade, sobre, enfim, tudo aquilo que nos cerca, já estamos num ato político.
Eu já não sei também quem é que disse que a política é demasiado importante para ser entregue apenas aos políticos. Exatamente. Até porque não existe a profissão, ou não deveria existir em Cabo Verde a profissão de político. Qual é a profissão do Carlos Santos? Eu sou político. Isso não faz muito sentido. Não faz sentido. A política é uma passagem, não é? É a responsabilidade que nós assumimos durante um período da nossa vida e que tem de ser assumida com todo o cuidado que isso merece. Dizia anteriormente a questão dos nossos dirigentes políticos, que é a palavra mais adequada, e a população enquanto seres políticos, mas que não têm exercido esse direito, diria assim. A nossa democracia tem algumas fragilidades que passa pelo exercício da cidadania, não é? Pela exigência de resultados. E por isso caímos em situações de demagogia e facilmente as pessoas não têm, exigem, mas não exigem de forma coerente, de forma persistente. Mas porquê que é essa apatia por parte da sociedade civil? Aliás, os estudos internacionais têm apontado de facto essa fragilidade, esse déficit de cultura política e de participação. Isso é um legado do Partido Único ou não faz sentido hoje essa análise imputar ao período de Partido Único, ao regime que de facto se infiltrou nos movimentos de massa, roubou muito espaço, digamos, a sociedade? Faz sentido essa análise em como ainda hoje há os efeitos, sentem-se os efeitos desse período? Não, nós estamos, quando tocamos nesse aspecto, estamos a falar necessariamente dos 50 anos na sua totalidade. Claro. Né? Na sua totalidade. No primeiro momento temos uma alta taxa de analfabetismo, evidentemente que reflete na posição política dos cabo-verdianos, e neste momento temos uma literacia, aumentou de forma significativa, mas que não espelha na vida política dos cabo-verdianos. A questão aqui, se calhar, que temos de ver é a educação. Se a educação tem esse cariz de informar, de sensibilizar sobre a importância da política para as sociedades, não é? E hoje a educação tem conseguido, o Ministério da Educação investiu muito no nível de infraestruturas, de equipamentos, mas falta-nos a essência do humanismo no sistema educativo nacional, no sentido de instruir as pessoas, de informar com conteúdos críticos, não é? Com uma visão pertinente sobre aquilo que vai acontecendo na sociedade. Nós vamos debitando informações, muitas vezes fora do contexto, num contexto internacional, sem ligação com o contexto nacional ou da própria realidade de cada ilha, não é? E isso depois irá refletir no cidadão menos ativo, mais apático. E depois nós temos uma grande preocupação em Cabo Verde, que é a tentativa de sobrevivência ou a eliminação da pobreza extrema. E há esse objetivo maior, não é? Só que a eliminação da pobreza extrema passa pela uma educação de qualidade, não é? Aquilo que nós devemos investir em Cabo Verde, para além da agricultura, evidentemente, aproveitar o nosso mar através da pesca ou do turismo, é, sem dúvida, na educação. Temos países de referência, não é? Que não têm grandes recursos relacionados com matéria-prima, por exemplo, que é o caso da Suíça, mas que tem uma imagem internacional, ou o próprio Luxemburgo, tem uma imagem internacional e que tem uma economia relativamente estável. E onde é que vai apostar? É nos recursos humanos. Não é? Ou nós apostamos seriamente nos recursos humanos e não a tendência, temos de eliminar essa tendência de trabalhar para as estatísticas. As estatísticas são fundamentais, mas a estatística muitas vezes é lida de forma quantitativa. Temos que começar a fazer leituras de forma qualitativa. O que é que está por detrás desse número? Todos os números isolados, não falam muito. É um número, é uma percentagem, mas o que é que está na base dessa percentagem? Quais foram os caminhos percorridos para atingirmos uma alta taxa de literacia em Cabo Verde? Quais foram os caminhos atingidos para alcançarmos, por exemplo, a alta taxa de aprovação nas escolas em Cabo Verde? Houve uma avaliação pós o período letivo, que é, neste caso estamos neste momento precisamente nas provas de recurso,
os alunos são controlados a nível das faltas, há situações que nós temos de fazer leituras, e Cabo Verde tem tido esse problema. Nós trabalhamos muitos números, mas não trabalhamos a questão qualitativa. O que é que está por detrás? Não é? Mas isso aconteceu durante os 50 anos de independência, mas aconteceu também antes da independência. A ideia de trabalhar números e não trabalhar pessoas, trabalhar vidas, trabalhar memórias, trabalhar condições sociais, de forma a termos uma posição concreta. Até porque estatísticas são ingratas a nível de investigação ou a nível de políticas públicas para a saúde, para combate à pobreza, porque estamos a ter neste momento uma tendência, segundo a estatística, segundo o INE, estamos em crescendo a nível de eliminação da pobreza extrema, mas que ainda existe pobreza extrema, mas só que nós não mostramos como é que é constituída essa pobreza extrema. Nós não fotografamos essa pobreza extrema. O que é pobreza extrema? Não é só medir uma pessoa que vive 2 ou 3 dólares por dia. Temos de ver como é que usa esses 3 dólares por dia, como é que consegue esses 3 dólares e porquê que só tem 3 dólares para usar durante o dia. E nós estávamos a falar do déficit de participação dos cabo-verdianos na vida pública. Parece-me que essa participação se resolve ao ato de ir votar de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos, mas no dia-a-dia não se tem visto, digamos, muitas iniciativas de críticas, de manifestações. Os cabo-verdianos vão acompanhando aquilo que se passa naturalmente no país, mas não se manifestam. Agora, com as redes sociais, há algumas críticas, alguns posicionamentos, mas isso é pouco para, digamos, para qualificarmos a democracia. Exato. Até porque redes sociais há alguns comentários que, enfim, são escusados, não é? Que acabam por perpetuar um certo ódio e uma certa desinformação, não é? Que tem que ser revisto. E isso é o reflexo da população cabo-verdiana, não é? Porque nós somos produtos da história. Qualquer sociedade é produto da sua história. E durante o período colonial houve essa intenção de atribuir certos cargos a pessoas isoladas, no sentido de controlar uma outra parte da sociedade, dos grupos. Não é? E isso vai fazer escola depois da independência. As pessoas têm certos casos e acabam por, de certa forma, monopolizar, não é? A sua vida, que é melhor que as outras, e não estende essa positividade para certos grupos. E isso cria uma certa fissura na sociedade cabo-verdiana, e na altura da intervenção, de posicionamentos, acaba por ser muito deficiente. E depois temos que a educação também aqui é importante. Vamos reivindicar, mas vamos reivindicar com base em quê? Em achismos, no que o outro nos informou. Nós não procuramos saber, nós não procuramos os canais convenientes para fazer essa recolha e depois para posicionarmos de forma coerente, e isso vai criando criando boatos, não é? Evidentemente que um político que vê essa posição da sociedade e dos outros partidos, percebe automaticamente que não houve um estudo de casa, não houve um trabalho de casa, diria melhor. E se não havendo trabalho de casa, eu consigo desmontar rapidamente aquilo. E o papel dos intelectuais, já agora, quando a gente analisa a história de Cabo Verde, em alguns momentos os intelectuais estão à frente, acabam por enquadrar, digamos, o descontentamento dos cidadãos. Agora não. Sim, os intelectuais têm estado um bocado arredados, digamos, do espaço público, mediático. Penso que há uma certa repressão ou autorrepressão de muitos cabo-verdianos, incluindo alguns intelectuais. Autocensura. Sim, autocensura. Nós conhecemos melhor. Exato. O país é pequeno, tem dois partidos que vão se revezando no poder. E que no fim do dia toda a gente depende do Estado. Exato. Boa parte da população está é funcionário público, não é? E como alguém dizia, nós pensamos com a barriga e não com a cabeça. Mas curiosamente hoje é o setor privado que emprega mais gente. Ainda assim há esse receio das pessoas se manifestarem. Só que o privado tem... as pessoas têm sempre
Os privados também têm contratos com o Estado, não é? Exato. Sim. Tem essa proteção do Estado. Estando numa empresa pública, dificilmente essa empresa irá falir, irá fechar portas, e não há esse receio. Até porque os funcionários públicos, muitas vezes, acabam por se acomodar, não é? E a produção é mais reduzida nesse sentido. Por isso que é importante também alimentar empresas privadas. Quem está no privado tem sempre o receio da empresa vir a falir um dia ou outro, porque essa realidade existe, não é? Sabemos o nosso mercado é reduzido, não é? E que pode condicionar essa visão dos cabo-verdianos nesse sentido de maior reivindicação, de maior questionamentos, não é? Mas isso pode acontecer quando há uma união, não é? Quando há, por exemplo, movimentos sindicais que tentam convocar greves ou manifestações e a classe não adere, ficamos aqui, estamos a tentar perceber, não sei se o Carlos já percebeu, é tentar entender o que é que está, o que é que se passa? O que é que se passa? O que é que está na base dessa apatia? Porque há que esse desencanto, assim, o que é que está na base dessa apatia? Não é? Tirando a educação, tirando essa ligação com a fome, não é? Será que as pessoas começam a pensar, bom, os partidos, enfim, são todos os mesmos, portanto não vale a pena, isto não vai mudar, Depois há esse distanciamento também entre o político, o dirigente e os eleitores, os cidadãos, aquele contacto é só na altura da campanha eleitoral, depois quando estão no poder, portanto afastam-se. Aliás, é uma crítica que nós, os jornalistas, ouvimos sempre, eles vêm cá para a altura de campanha, agora já não aparecem, portanto isso também pode contribuir para... Temos, se calhar, é fazer estudos para perceber, para perguntar diretamente. Olha, isto é um tema para... Porquê que não tem uma maior participação política? Também. Exatamente. Não é? Porquê que não tem maior participação política? Porquê que só assuma a eleição, o voto enquanto ato político? Não é? E São Vicente, que foi sempre uma terra de opinião, uma praça de mobilização, mas hoje parece-me que, enfim, esse espírito reivindicativo esmoreceu um bocado. Sim, parece-me, até porque a questão da participação política dos cabo-verdianos, dos mindelenses, né? Só que o Mindelo está neste momento a atravessar um período delicado, né? Que é a questão da urbanização intensa, que é consequência do êxodo rural em Santo Antão, e um pouquinho também de São Nicolau, em menor expressão, e que tem dirigido fazem esse percurso até a Ilha de São Vicente, no sentido de ter melhores condições de vida, e vão ocupando as colinas de Mindelo, não é? Isso vai trazer vários problemas sociais, e que não vêm na política ou atribuem a política aos outros, não é? Ou seja, a política não é a minha preocupação, é a preocupação dos dirigentes políticos, é a preocupação dos empresários, e não é a minha preocupação. Eu vejo no diálogo que eu estabeleço com algumas pessoas, eu falo da importância em participar numa manifestação, reivindicação, e eu vejo um certo desinteresse e um desconhecimento total sobre a importância desses atos cívicos, não é? Também, neste caso, temos de analisar que tipo de educação que tiveram, a nível de escola e também a nível familiar, no sentido de incutir esse bichinho de lançar dúvidas, lançar questões, lançar perguntas, e como é que vão fazer a ligação entre a necessidade premente, que é da segurança alimentar, e uma outra necessidade, que é de tentar mudar o status quo da nossa política, não é? da participação ativa na vida política. Depois falamos também muito da abstenção. A abstenção vai muito para além daquilo que nós vemos, porque há muitos jovens que não são recenseados sequer e não estão contabilizados no número de pessoas da abstenção, ou as pessoas que não vão votar, não é? E também temos de fazer esse estudo, não é? Quantos jovens, e porquê que nem sequer preocupam-se? Reparem, Carlos, eu estou a falar de jovens, inclusive jovens universitários, que a partida estão numa situação académica favorável, não é? Mas que têm uma visão, ou seja, a universidade muitas vezes é um espaço de rompimento
entre o antes e o depois, ou o lançamento de novas situações sociais, pelo menos mais agradáveis, digamos assim, para a sociedade, mas que não tem acontecido, não é? Isso mostra que há um número cada vez superior de jovens universitários, mas que o percurso académico pré-universitário não possibilitou essa visão crítica. Muito bem. Mais uma questão sobre os professores, evidentemente os professores, não é? Quem é que são os professores? São professores que limitam a trabalhar os manuais ou trabalham contextos específicos, momentos históricos específicos sobre uma eleição. Hoje o tema do dia é através das eleições que aconteceram, principalmente de alunos do ensino do terceiro ciclo, aliás, não é? No sentido de mostrar a importância de estarmos ativos socialmente, não é? E que leitura é que faz desses dados da afrosondagem que mostram de facto uma diminuição da confiança dos cabo-verdianos nas instituições? Por que é que isso está a acontecer? Bom, está a acontecer por causa dos resultados, não é? Há uma certa demagogia, uma certa despreocupação na altura das eleições, que é avançar um conjunto de promessas que, analisando com algum cuidado, ou não, sequer, percebemos automaticamente são quase impossíveis de serem atingidos, não é? E as pessoas vão vendo esse tipo de discurso e que não passa discurso, não há ação, não há consequência, não é? Não há resultados práticos, e depois as pessoas vão alimentando-se desse discurso vago, esse discurso oco. Mas até já ouvimos alguém dizer que uma coisa são as campanhas, outra coisa já é governar. Exato. Então, para ver como é que os políticos, os nossos políticos cabo-verdianos, os dirigentes políticos cabo-verdianos, conhecem basicamente a população cabo-verdiana, não é? Sabem como posicionar, como relacionar, e evidentemente são discursos que mostram precisamente isso, não é? Já agora que estamos a falar dessas promessas, acha que é execuível, ou faz sentido falar-se neste momento de viagens de barco de 500 escudos e de avião 5.000 escudos? Bom, uma das bandeiras do presidente, o atual presidente recente, Francisco Carvalho, é precisamente esses valores para transporte entre as ilhas e como é que irá fazê-lo. Segundo o Francisco, é através da redução da máquina do Estado, das despesas do Estado, e que irá possibilitar uma certa bagagem financeira para executar. Eu não sou economista. Acha que só pela via da redução das despesas é possível? Não será, o país tem que crescer não mais? Será suficiente, tem de crescer muito mais. Tem que se produzir riqueza. E estamos num suficiente. país, o crescimento sustentável, não o crescimento imediato, muito próximo, o crescimento sustentável, que é algo que dura seu tempo, passa por investimento sérios na economia local, na microempresas, pequenas e médias empresas, no setor da agricultura, no setor da pesca, no setor do turismo comunitário ou sustentável, e isso leva o seu tempo. As políticas públicas em Cabo Verde são feitas para ontem. Para já a academia é fundamental, é um parceiro fundamental no sentido de transmite conhecimento de forma que os dirigentes montam... Exato, resta saber se os dirigentes estão a aproveitar todo esse manancial de conhecimento. Ou se há conhecimento suficiente, não é? Como eu já tinha dito alguns minutos atrás, a questão do investimento para a ciência, não é? Ainda carecemos desse investimento profundo para termos uma ciência cada vez mais próxima. Por isso, eu diria então, o apostar na economia local, mas sendo ilhas, a insularidade tem os seus condicionalismos, o mercado é reduzido, a mobilidade também é reduzida, e depois temos uma grande dependência internacional. Por exemplo, falamos do petróleo. O petróleo é sensível, não é? É só surgir uma guerra no Médio Oriente, não é? Que é o principal fornecedor do petróleo a nível internacional, ou uma crise na Venezuela também, para termos uma situação de aumento de preço do petróleo. E já sabemos que o petróleo tem essa capacidade, digamos assim, de absorver tudo
e aumentar os preços, principalmente os preços dos transportes. Cabe aqui o autor dessa intenção, não é? De mostrar explicar, por A mais B como é que vai conseguir esses preços, né? Praticar esses preços. Enquanto cabo-verdiano, eu ficaria profundamente satisfeito que isso fosse conseguido, desde que os outros setores da nossa economia e da nossa sociedade estivessem salvaguardados também, porque nós não podemos depois destacar um setor e depois há um déficit no outro setor, não é? Até porque, pronto, o Francisco também acaba por falar um pouco sobre a educação gratuita, a questão da saúde gratuita, só que a sociedade, há um grupo de cidadãos, né, que têm condições para pagar a saúde. Há cidadãos cabo-verdianos que têm condições para pagar também a educação. Neste caso aqui, provavelmente, o que ele está a pensar é que um grupo que tem maiores condições financeiras pode assumir para favorecer, mas isso é uma questão também muito delicada, porque esses próprios grupos têm outros interesses. Rapaz, se eu ganho X, eu projeto Y para a minha vida, não é? Eu tenho outras responsabilidades, porque a classe média também tem de ser valorizada em Cabo Verde. Claro. Não é? Nos últimos anos, a classe média não tem sido valorizada, mas quem faz acontecer a economia cabo-verdiana é a classe média. Se há um aumento, agora entrando já num outro aspecto aqui, penso que é importante, que é o aumento do salário mínimo. Uma pessoa que não vê o seu salário mínimo aumentado, o seu salário, aliás, aumentado, porque é considerado acima da média, não consegue depois suster e pagar um salário, por exemplo, empregados domésticos. Olha, eu estava exatamente a pensar nisso, não é? Como é que eu vou pagar? Com segurança social, com depois o salário mínimo, que é 17 ou 16 mil escudos. 17, não é? 16 mil escudos, certo. Fica difícil para mim se eu não tive se o seu salário está congelado. Está igual. Por exemplo, quem apadrinha crianças nas escolas? Quem auxilia muitas vezes a FICASA, as associações, as ONGs, muitas vezes é a classe média. Se não houver um aumento do salário da classe média, a tendência é para reduzir os ganhos que a sociedade pode ter com a responsabilidade social, diria eu, das pessoas que têm um salário superior, não é? E por isso temos de ter esse cuidado. Até porque a nível constitucional, o aumento tem de ser para todos. Nós não podemos estar eternamente a estabelecer um aumento para as pessoas que ganham mais e as pessoas que ganham um salário considerado, não é, acima da média, até porque o poder de compra dos cabo-verdianos tem reduzido nos últimos anos. Nós falamos muito da inflação deste ano, mas temos de contabilizar a inflação dos outros anos, que vai equivaler ao custo de vida. Se não houver um aumento salarial, há um acumular de inflação, que às tantas não é 2%, claro, mas é 20%. Penso que neste momento é o que estamos a viver em Cabo Verde. É uma inflação, perda de compra, a rondar, já não é inflação, mas é perda de compra, a rondar os 20%. Não é? E o professor Carlos concorda com o Presidente da República que é preciso lançar-se esse debate em torno dos salários e dos rendimentos, até porque ultimamente, com a saída dos jovens, essa questão veio à colação por causa dos baixos salários. Enfim, nós estamos a falar até de jovens que têm licenciatura, acabam por abandonar o país e vão à procura de oportunidades no estrangeiro, nomeadamente em Portugal. Se de facto é incontornável esse debate em torno dos salários e dos rendimentos? Evidentemente, para atrair os jovens, para fixar os jovens, tem de ter melhores salários. Porque com o salário eu consigo, por exemplo, ter melhor saúde, não é? Consigo colocar o meu filho numa escola ou com melhores condições de espaço, com melhores professores, enfim, há ganhos significativos quando nós aumentamos o salário. Só que também, evidentemente, tem de ser um aumento estudado, não é? Porque é um custo para o país, tem de ser orçamentado, mas temos de ter esse orçamento. É estranho que nos últimos anos não temos tido vozes nos sindicatos, não é? Ou de forma muito persistente, para solicitar aumentos salariais, não é?
Nos últimos anos temos tido os orçamentos, são discutidos a nível da saúde, a nível da educação, a nível de transporte, nos últimos anos a nível os professores, mas não há essa transmissão que tem de haver aumento salarial. Nós não podemos ter desculpas de Covid-19, da guerra da Ucrânia, porque os outros países também tiveram essas crises, não é? Mas isso não impediu de verificar aumentos pontuais, até para nós podermos combater o déficit, não é? Que vai acontecer depois no poder de compra. Até porque com o aumento salarial a economia também tem a tendência para incrementar, porque eu consigo aumenta consumir procura, mais, sim, exatamente. Claro, não é? Eu consigo viajar mais, e viajando a economia começa a circular, não é? O dinheiro que eu ganho aqui em São Vicente eu posso usá-lo na cidade, em Santo Antão ou na Ilha Brava, não é? E isso irá contribuir mais para o fomento da economia. Não é só uma perda para o Estado, com o tempo acaba por ser também um ganho. Falemos agora de São Vicente e nesse quadro dos 50 anos de independência. Com a independência adotou-se um modelo de desenvolvimento, digamos, baseado em alguns polos, praia, São Vicente, Sal, de certo modo também houve um centralismo institucionalizado e perguntava-lhe já agora, professor Carlos Santos, até que ponto esse modelo trouxe vantagens ou penalizou a Ilha de São Vicente? Bom, a Ilha de São Vicente, no contexto nacional, sempre foi importante, pelo menos a partir do século XIX, não é? Por causa do Porto Grande e do cosmopolitismo, da diplomacia, da agitação cultural e económica que aconteceu aqui em São Vicente e que de certa forma vai acontecendo porque é a segunda ilha que mais contribui para o PIB nacional, que é São Vicente, só atrás da cidade da Ilha de Santiago. Mas só que depois todas as pessoas acabam por veem Santiago, ou a cidade da praia, como um espaço de atração por excelência, que tem mais oportunidades. É ali que está sediado boa parte dos ministérios. Nós temos aqui o Ministério do Mar, mas boa parte todos os outros estão localizados na cidade da praia e existe um staff, não é? Um staff enorme e as pessoas veem nisso um motor de atração, não é? Temos momentos de migração interna, não é? Migração em Cabo Verde, ou nós vamos para a cidade da praia ou para as ilhas mais turísticas, que é o Sal e a Boa Vista, e isso vai despolatar alguns problemas sociais que temos verificado nos últimos anos. Essa centralidade passou pela questão do liceu, não é? O liceu na altura Liceu Nacional, primeiro Liceu Nacional em 1917, ou o Infante Henrique, depois o Liceu Gilianos a partir de 1938, que vai depois criar aqui um espaço de diálogo, de discussão e que vai nascer as ideias de independência, não é? Então, um centro cultural e de conhecimento por excelência. Exato, que parte aqui de São Vicente. Nos anos 90 começamos a perder esse espaço, não é? Começamos a perder esse espaço de Mindelo enquanto motor, não é? Cultural de Cabo Verde. Hoje algumas pessoas mais saudosistas ou nostálgicas vão afirmando que São Vicente é a capital da cultura, mas neste momento vemos que a praia, né, tem uma outra dinâmica cultural, tem vários eventos culturais de foro nacional e internacional, e que São Vicente tem perdido esse espaço e vai vivendo dessa nostalgia que muitas vezes é um impedimento de nós termos a consciência que afinal já não assumimos esse papel. E tendo consciência nós começamos... Fica aquela ideia de que um vez São Vicente era sábado. Nós vivemos um bocado nessa nostalgia. E não era porque praticamente toda a população era pobre. Na altura em que Ferzoni fez essa música, essa letra, aliás, praticamente todos os milenses eram pobres, não é? Até a independência, ou mesmo até os anos 90, grande parte dos cabo-verdianos eram muito, muito pobres. Não é? Essa é a realidade que nós conhecemos, não é? Mindelo, o facto também de ser sempre a Câmara Municipal neste momento nós temos uma Câmara Municipal que é do MPD,
né, que é do Augusto Neves, mas nem sempre foi assim, e houve situações de conflito, desde, por exemplo, de Isaura Gomes, da Onésimo Silveira, e que criou um certo desconforto, né, entre o poder local e o poder central, que acabou por ser um impeditivo do crescimento mais rápido. Mas aí estava a falar nessa questão desse contributo de São Vicente para o PIB, que nós ouvimos na rua, as pessoas dizem, nós fazemos dinheiro aqui, depois é enviado para a praia, depois se precisarmos de alguma coisa temos que pedir a praia. Portanto, aqui uma certa dependência, certo. Assim, que as pessoas... Certo. Bom, se calhar temos de ver quem é que são os líderes intermédios, não é? Os líderes intermédios das instituições públicas em São Vicente, não é? Porque às vezes eu fico a perguntar, será que há uma exigência maior por parte dos líderes no sentido de tentar mudar as coisas? Não, nós queremos um orçamento ou queremos uma autonomia para termos o nosso próprio orçamento, para gerirmos os nossos funcionários. Evidentemente, sempre quando é necessário, a praia é chamada, evidentemente, que é a capital, não é? E é onde está o governo central, mas que os nossos líderes sejam realmente líderes, no sentido de se justificar manter um soco, né? Um soco na mesa, dizendo, não, nós queremos mudar as coisas, queremos criar uma certa autonomia, uma certa independência. Mais recursos, mais poderes, aumentar essa exigir mais recursos, criar uma sim. pressão positiva junto do poder local e não embarcar na ideia dessa dependência. Mas acha que já voltamos a um tópico anterior, acha que essa iniciativa deve partir dos líderes ou a sociedade é que tem que fazer pressão para que isso aconteça? Ambos são importantes, não é? A sociedade neste momento é apática, não é? É um pouco passiva, e por isso vamos ter de aguardar um pouquinho mais para ter essa intervenção. Por isso os líderes acabam por ter a maior responsabilidade neste momento. Sendo que temos alguns grupos cívicos... certo conformismo, a gente aborda as pessoas, dizem, olha, estamos aqui nesse marasmo, à espera de melhores dias, mas porque é que isso... Certo. Bom, provavelmente estamos a falar de perfis de líderes que podem ter objetivos pessoais, familiares, não estou aqui, é uma situação hipotética, evidentemente, não é? E não têm objetivos para a empresa, para a comunidade, no sentido de ter maior responsabilidade social. Não é? É um processo, é uma reflexão especulativa, evidentemente, mas através de estudos nós podemos perceber o perfil dos líderes que nós temos em Cabo Verde, não é? Ou a quem chama mais chefes e menos líderes, porque a partir do líder tem um outro posicionamento social, não é? É mais reivindicativo, é mais crítico do próprio sistema que o alimenta, não é? Que o emprega, e provavelmente é aqui que nós temos de fazer alguns estudos no sentido de perceber qual é o perfil dos dirigentes intermédios que nós temos em Cabo Verde, não é? Se empurram a população, se empurram os funcionários, não é? No sentido de estarem atentos aos seus direitos, atentos aos seus deveres, para serem E deixa-me perguntar-lhe já agora, acha que o debate sobre a regionalização devia ser resgatado? Houve essa promessa também de se avançar com a regionalização, aliás até havia a ideia de um projeto piloto, começava-se pela ilha de São Vicente. Acho que faz sentido a regionalização por ilhas, por grupo de ilhas, é um debate que é incontornável? Ou basta apenas reforçar uma nova vaga de descentralização de poderes dos municípios, mais poderes, mais competências dos municípios, mais autonomia, ou de facto esse outro nível de poder que são as regiões? Bom, para já os nossos políticos têm de estar preparados para essa grande mudança, porque é uma mudança grande ainda. Não é? Não estão? Provavelmente, não sei, tenho certas dúvidas, não é? Por causa essa substituição constante de quem está no poder, não é? A transição entre o PICV e o MPD, e que podem utilizar isso como um instrumento, não é? Não fala do CID, porquê? Eu falo do CID. O CID, certo, até agora ainda não toquei no CID. É importante, não é? Porque é um partido intermédio, mas o CID
teve grandes desafios relacionados com a sua liderança, uma liderança longa à volta do Monteiro, não é? Do António Monteiro durante imenso tempo, e isso, na minha opinião, acabou por criar um certo desgaste no seio do partido, e depois vai espelhar na posição da sociedade, não é? sobre o partido, e que é pena, porque o CID pode ser um partido que equilibre as forças nacionais, não é? E que sejam também um partido de maior diálogo entre o PICV e o MPD, até porque também questão da liderança do próprio partido, que vai tendo um comportamento mais ora virado para um lado, ora virado para o outro. Isso vai criando uma certa confusão, uma certa ambiguidade, e as pessoas veem isso, vão percebendo isso e analisam isso se calhar como um interesse de algum grupo, não é? Para não dizer um interesse pessoal, em detrimento do partido, não é? E da importância que o partido pode ter para a sociedade cabo-verdiana. Voltemos à regionalização. Seria vantajoso para São Vicente? A regionalização tem os seus custos, não é? Primeiro temos de ver que tipo de regionalização vamos adotar. Se é por cada ilha ou por questão do grupo de ilhas, aí que tem necessariamente... Lembro-me que na altura, quando se estava a discutir a regionalização, houve até algumas bandeiras, independência já para São Vicente. Pois. Autonomia, independência. Bom, independência, se calhar, foi uma palavra mal empregada, não é? Pronto, mas seria uma regionalização política ou administrativa, nesse caso? Sim, eu defendo uma maior autonomia, para começarmos, não é? E depois vamos percebendo como estudando o caso da Madeira, estudando o caso de Açores, estudando o caso de Canais, que é a realidade mais próxima de nós e pertencem também à Macaronésia, e ver como é que eles adotaram esse sistema, como é que funcionou depois da queda do franquismo em Espanha e a queda do Estado Novo em Portugal, como é que passaram a funcionar, que são regiões autónomas, não é? E que têm excelentes contactos com o continente, Portugal e Espanha, e que nós podemos ver o que é que funcionou, o que é que tem funcionado mal, e vamos adotando, mas não no imediato, que é o problema que já tinha avançado aqui, que é pensarmos ou que é projetarmos para o agora. Não é? Temos que pensar para 10 ou a 20 anos. Para a vida de um país, 20 anos é algo que não é eterno, não é? Até porque assim nós iremos evitar alguns erros. Mas a autonomia tem de constar. A praia, quer queiramos, quer não, fica um pouco afastado das outras ilhas. A questão de transporte também, temos alguns déficits a nível de mobilidade, de pessoas, de mercadorias, de uma ilha para outra. Evidentemente que tem de ser algo muito pensado e duradouro. E por isso o que eu defendo é uma maior autonomia por parte das câmaras municipais. Muito bem. Professor Carlos Santos, a riqueza cultural de São Vicente, que devia ser um trunfo, às vezes transforma-se num estigma. Ouve-se dizer que São Vicente é só festa. Como é que esse imaginário interfere com as políticas públicas e com a alocação de recursos? São Vicente é só festa? Ou em instantes até estava a dizer, e esse aspecto é importante, que São Vicente é a segunda ilha que mais contribui para o PIB, portanto não pode ser só festa. Claro que não é. Bom, quando o Carlos falou da festa, automaticamente o meu pensamento remeteu-se para Roma. A Roma antiga, que é o imperador, vendo uma certa instabilidade social, aquilo que planeia no imediato vou organizar um circo. Portanto, é pão e circo, não é? Pão e circo e também vinho. Não é? Claro. É uma sociedade embriagada e que vê na arena uma agitação dos gladiadores, enfim, o sangue alimenta, neste caso, as massas, e vemos que passado mais de 2000 anos temos essa posição também, essa política em Cabo Verde, não é? Política de agradar as pessoas estão satisfeitas, estão anestesiadas,
sobre a sua condição social, sobre a sua pobreza, e tem sido uma bandeira utilizada pelos muitos municípios, não é? Têm utilizado essa bandeira das festas para... Essa é uma análise, mas podemos ver também, claro, há aqui toda uma indústria cultural. Claro, já ia para esse lado. Exatamente, um festival tem um retorno. Mas tem um retorno do comércio informal, comércio mais formal, a questão dos taxistas, dos hotéis. Seria bom contabilizar esse retorno. Só que não há esses estudos, não há esses estudos para podermos medir. Para já, aqui em São Vicente, houve muita polémica à volta dos custos associados ao último Festival Baía das Gatas, que nós não conseguimos apurar qual é o valor gasto, investido pela Câmara Municipal. Não é? O Tribunal de Contas não avançou esses dados, não sei se a Câmara Municipal também não avançou esses dados para o Tribunal de Contas, mas independentemente disso, o Tribunal de Contas tem a responsabilidade de saber, porque nós estamos a falar de gastos públicos, não é? Faz parte dos impostos pagos pelos cabo-verdianos, não é? Por isso convém ter maior responsabilidade por parte do poder local. Mesmo em relação ao Carnaval também, claro, fala sempre nesse retorno para a economia durante o dia do Carnaval, nos dias do Carnaval. Há muita movimentação, enfim, nos hotéis, as viagens e não sei o quê, portanto também não há dados, a única coisa que existe são os dados de CISP, digamos, movimentação dos cartões. Multibanco, exatamente. Bom, é insuficiente, não é? Mas percebemos, uma coisa é aqui que a estatística ou a ciência é importante. Uma coisa é perceber no terreno que há vantagens económicas, outra coisa é perceber através de dados científicos quais foram essas vantagens e se realmente essas vantagens se confirmam a nível de estatística, não é? Falta-nos esses dados e na ausência de dados há muita especulação e as pessoas têm o direito não vejo grandes vantagens para a economia nacional. Há quem, por exemplo, defenda a questão do barulho, ou há quem defenda a questão da poluição, ou há quem defenda, por exemplo, com períodos que pode alimentar usos de substâncias ilegais na altura. Ou seja, temos vários lados que têm de ser medidos, têm de ser avaliados para nós podermos saber qual é o melhor planeamento para o nosso Carnaval ou para a nossa passagem de ano, para o Festival Baía das Gatas. Porque sem estudos nós não conseguimos posicionar e ficamos numa especulação. E a especulação é... Já ficou claro que São Vicente não é só festa, não é? Não, claro. Claro que não é só festa, também temos o turismo que está no momento a dar os seus pequenos passos, muito tímidos. Temos o comércio também, que temos várias empresas que vão surgindo. Agora temos o terminal de cruzeiros, novos empreendimentos turísticos, certo. Os investimentos que se anunciam. São sinais de uma viragem real ou apenas mais um ciclo de expectativas para São Vicente? Bom, vamos ter aqui... São Vicente está a despontar-se como a terceira ilha mais turística do país? Bom, Carlos, Sal, Boa Vista, agora é a vez de São Vicente, ou São Vicente vai ser ultrapassada pela Ilha do Meio? Certo. Bom, a questão de São Vicente estar a colocar-se na linha de frente em relação ao turismo, temos também de ver o antes. Será que a ilha está a preparar-se para isso a nível de infraestruturas e equipamentos de saúde, de segurança, de bem-estar da população? Sim, porque turismo não é só hotéis. Exatamente. Esse é um lado. Porque antes de infraestruturas privadas, que têm um interesse privado, não é? Que têm interesses de certos grupos, que é o lucro, muitas vezes, temos de ver se o território está preparado para receber esses investimentos. Se está preparado, por exemplo, se as pessoas estão preparadas para receber, mas geralmente temos no turismo uma expectativa inicial. Há um hotel, automaticamente há uma expectativa de emprego. Isso é um facto, não só aqui, mas em qualquer parte. Só que depois temos de pensar que tipo de emprego, não é, iremos ter. Ou quem é o empregado a ponto de exigir ou de pressionar o empregador a ter melhores condições salariais ou melhores condições de segurança social, por exemplo. Não é? Ou seja, esse é o lado da preparação das pessoas
em relação aos equipamentos turísticos. Isso é um lado. Depois o território. O território está organizado a nível de... Houve um aumento de policiais, houve um aumento de equipa médica, enfermeiros, médicos, para, em caso de, pontualmente, um aumento da capacidade de carga das pessoas, né? Há necessidades de ter respostas, não é? Há preparação a nível de esgotos, de saneamento básico, a água está devidamente não atuar como bombeiro, não é? Vieram os turistas, não agora vamos atrás. Vamos fazer a turismo, então agora vamos recuperar o tempo perdido. É o que aconteceu no Sal, e os resultados, sabemos os resultados sociais e ambientais, mesma coisa na Ilha da Boa Vista. Há resultados económicos positivos, mas o turismo funciona quando existe uma estabilidade entre o social, o económico e o ambiental. Mas aqui em São Vicente, o tipo de turismo não seria propriamente um turismo de praia e sol, ou um turismo cultural, de história, há uma tendência de mudança da imagem do lugar. A imagem concebida para Mindelo é o turismo cultural. Durante imenso tempo foi essa a imagem. Mas quando nós vemos a cidade e as infraestruturas que vão sendo colocadas de forma crítica, ou seja, de forma pouco pensada na orla costeira de Mindelo, automaticamente vemos uma mudança ou uma tendência para mudar da imagem cultural para uma imagem do turismo de massas. Não é? Porque quem constrói X camas, automaticamente quer a capacidade total, quer um preenchimento dessas camas. E muitas vezes isso vai mudar pontualmente a população residente. Tem de haver uma relação, não é? Convém que seja uma relação. Há uma relação inicial de expectativa, mas se as coisas não foram convenientemente planeadas, mais tarde há uma situação de antagonismo e uma situação até de incompatibilidade entre o local e o nacional. E depois, bem, Carlos, nós estamos numa ilha. Aquilo que eu defendo é que a ilha tem, nós não estamos a falar de uma Córcega, ou não estamos a falar aqui na costa de Moçambique, Madagascar, que são ilhas enormes, né? Maior inclusive que muitos países. Estamos a falar de uma ilha reduzida e por isso os investimentos têm de ser planeados e à escala da ilha. Temos grandes investimentos aqui com uma grande capacidade de carga para receber muitos turistas, mas a ilha não tem espaço, a ilha não está convenientemente preparada. A população, o mindelense ou o santantonense, pensa como um ilhéu e não pensa como um continental. Tem uma visão de mais espaço, de mais monumentos, mais monumentalidade, né? Mais grandeza, mais volume, mais investimento. Não, nós não estamos preparados para isso. Temos de planear de forma faseada, lentamente e ir justificando os outros investimentos em função aos resultados conseguidos. Mas isso passa por fazer estudos. Ou seja, convém fazer pequenos investimentos, que a população local seja chamada a participar, temos uma visão participativa e constantemente estarmos a medir a satisfação da população local. Em relação ao turismo de cruzeiro, o turismo de cruzeiro é uma indústria a nível ambiental altamente questionável. Há países como Islândia, a própria Lisboa, têm tido políticas no sentido de proteger a população local, de modo a que quem chega ao Porto de Lisboa, ou Islândia mesmo está a criar uma situação de incompatibilidade mesmo com o turismo de cruzeiro. Já Lisboa tem tido uma política de contenção, já introduziu, por exemplo, instrumentos de medição da emissão de produtos tóxicos, ou seja, tem de cumprir com as regras estabelecidas por Lisboa, senão não fica no Porto, ou aumenta o custo de permanência, e que aqui nós não temos esses instrumentos e a população local não está devidamente informada das perdas ambientais. Evidentemente que há ganhos económicos, não é? Sim. Mas temos de medir tudo. Este é o problema de Cabo Verde neste momento. Muito bem. É medir.
a medir. É avaliar. Muito bem, professor. Vamos terminar então esta nossa conversa de São Vicente para o país. Como é que olha para Cabo Verde neste momento? E se lhe pedisse um exercício de idealizar Cabo Verde nas próximas 2 décadas, que país é que consegue imaginar? Enfim, desafios que nós temos que vencer rapidamente ou que investimentos já agora, que prioridades para termos um Cabo Verde muito mais desenvolvido daqui a 2 décadas? Bom, ilhas exige... a educação é transversal, não é? A educação é importante, a saúde é importante. Mas estando em ilhas, os transportes assumem, paralelamente à educação e à saúde, uma prioridade. Né? A ligação entre as ilhas. Portanto, na próxima década, a questão do transporte tem que estar resolvida. É fundamental. Transportes marítimos e transportes aéreos. Principalmente como marítimos. Dizia ontem, principalmente marítimos. Estamos em ilhas e o mar é o meio fundamental de contacto. Ora, ainda ontem o Sr. Vasconcelos me dizia que aqui em Cabo Verde o mar são as nossas autoestradas. Exatamente. Portanto, vamos investir nos transportes. E a ideia de criarmos mais aeroportos internacionais tem de ser, no mínimo, muito, muito bem pensado. Já vi que é contra o Aeroporto Internacional de Santo Antão. Bom, contra fica muito pesado, né? Mas neste momento não sou a favor. Provavelmente daqui a 30 anos podemos pensar na necessidade de termos um aeroporto em Santo Antão, porque a ligação entre Santo Antão e São Vicente tem funcionado muito bem. O aeroporto tem custos enormes para o Estado de Cabo Verde, né? E o turismo de Santo Antão é um turismo vocacionado para o rural, as comunidades, a humildade. E o aeroporto alimenta outras situações. Muito bem, transportes. A nível de transportes, exatamente. Temos um desafio de habitação condigna para os cabo-verdianos. São Vicente é uma ilha que tem, a ilha que tem maior percentagem de casas, segundo o INE, designa de casas não clássicas, que são casas de lata, casas que não têm nenhum, ou casas de tambor, né? Ou de madeira que não têm condições dignas de habitabilidade, tem de ser vista, ou seja, transporte, habitação condigna para todos os cabo-verdianos. A eliminação de crianças de rua, quando eu digo a eliminação da pobreza extrema ou da pobreza, é muito complicado, que até nos países desenvolvidos existem focos de pobreza. Aqui em Cabo Verde não diria eliminação da pobreza, mas pelo menos atenuar de forma significativa esse fenómeno social negativo. E eliminar, dizia então, aqui é eliminar mesmo crianças que estão na rua, que é da responsabilidade, que estão na tutela do Estado. Na ausência dos pais, que estão de alcoolismo, de orfandade, enfim. O Estado tem de assumir essa responsabilidade, porque nós não podemos ter menores a dormir na rua, a viver na rua, que é vergonhoso para um país que já tem 50 anos de independência. A mesma coisa em relação aos doentes mentais que estão na rua. Melhor educação, uma educação que ouve os professores, os principais atores, que estão dentro da sala de aula, que conhecem os seus alunos, têm vários problemas de violência doméstica em casa, problemas de carência alimentar, de problemas de prostituição, enfim, temos várias situações que têm de ser revistas a nível da educação. Conversar com os professores, dialogar com os professores de forma aproximada, constante, e de forma a termos uma educação realmente com vozes, não é? Com todas as vozes. E depois a questão da saúde. Reduzir os tempos de demora nos hospitais, mais médicos, mais enfermeiros. A questão da justiça, uma justiça mais célere, não é? Falamos da injustiça na Primeira República, mas também houve situações, e há situações da injustiça na Segunda República, isso é de conhecimento de todos, não é só Cabo Verde, também há muitos países que passam por essa mesma situação, mesmo vivendo numa democracia, não é? Nenhuma democracia perfeita, e termos cidadãos mais ativos, mais interventivos. E segurança? A questão também da segurança. A segurança é fundamental, mais policiamento nas ruas, não só quando estão aqui turistas, mas nós, os locais, estamos aqui todos os dias, somos mais importantes que os turistas, não é? Que passam aqui num momento ou outro, podem voltar ou não voltar para o país,
e saúde, transporte, justiça, segurança, como o Carlos avançou. E mais autonomia a questão para as ilhas, social, não é? sim, a questão da autonomia e um cabo-verdiano mais ativo, menos egoísta, mais solidário, mais consciente da sua responsabilidade, com mais cuidado ambiental. Temos problemas ambientais graves, as pessoas facilmente atiram lixo para o chão. Mais saúde pública, nos próximos 10 anos, vamos colocar, deixarmos de cuspir para o chão, de urinar na rua, enfim, são sonhos, não é? Nós todos temos e penso que este é o nosso caminho. E provavelmente, já falando do SIDA, um SIDA mais forte, mais que consiga sair dessa situação, mais da ilha de São Vicente para ganhar mais espaço nas outras ilhas, que é importante, não é? Um novo partido é mais complicado, não é? Porque temos duas forças que vão assumindo o poder, mas quem sabe um novo partido político mais que vê para Cabo Verde como a sua grande prioridade. Mais sintonizado com os desafios atuais do país. E não com interesses individuais, partidárias, mas com interesses nacionais. Professor Carlos Santos, obrigado então por esse retrato e, sobretudo, agora por essa agenda que deixa, a agenda de prioridades para um Cabo Verde daqui a 2 décadas. Muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso espaço, ao nosso especial 50 anos, Vozes de Independência. Obrigado, bom dia. Obrigado, nós.